obstante os padrões morais impostos à família da metade do século XX no Brasil, Ney Carvalho, vivendo na cidade de Resplendor, no interior do estado de Minas Gerais, teve alguns namorados antes de namorar aquele com o qual casaria. Neste vídeo de memórias, ela nos fala de como eram os namoros na metade do século XX na cidade de Resplendor, no interior do estado de Minas. Nos fala da relação dos seus namorados com o seu pai, Oséias Carvalho, e também das peripécias juvenis que aprontava com as suas amigas daquela cidade mineira. Vamos acompanhar mais um depoimento memorialístico de Ney Carvalho. Mas eu era aquela pessoa, sempre fui assim alegre, sempre fui trabalhadeira, né? Sempre gostei de ajudar as pessoas, né? E assim, convivia com todo mundo. Só tinha uma mulher lá que eu achava ela meio enjoada, sabe? Porque ela chegava, ela sabia costurar, mas não tinha condições nenhuma, não tinha máquina, não tinha nada, mas ela sabia costurar. Ela chegava lá em casa e ficava assim, cruzava os braços na frente da máquina, ficava olhando para mim costurando. Nossa Senhora, aquilo eu ia pensando, ficar nervosa, ficar aborrecida, até que a mamãe desconfiava, ia lá e chamava a mulher para fazer alguma coisa. Dona Jodelina, vem cá fazer alguma coisa. Vem aqui na cozinha que preciso só mostrar uma coisa para a senhora. Aí eu consegui tirar a mulher de pé, sabe? A mulher achava lindo eu costurando. Eu detestava, eu nunca gostei da pessoa ficar me olhando fazer as coisas, né? Como igual fazer bolo. Eu fazia bolo aqui, vinha um monte, tem até umas meninas que eram daqui da vizinhança aqui de Vitória, né? Que moram fora do país. E ela se lembra, quando vinha aqui para casa, me ajudar a fazer bolo para poder rapar a tigela, pensa bem. Né? Agora, esse tempo lá em Resplendor, depois que minha mãe voltou para casa, eu já com 9 anos, graças a Deus eu fui, sofri muito na época, eu não pude continuar os estudos, sofri, mas depois também resolvi esse problema, né, e ficou para trás. Eu sou assim, se eu resolvo esquecer uma coisa, eu esqueço. Eu não sei porquê, mas eu esqueço. Hoje, se você falar assim, dona Ney, me confeita um bolo, porque a senhora fazia bolinho, confeita um bolo para mim, eu não sei fazer, acho que nem o glacê mais. Então, né, quando eu perdi Mônica, resolvi apagar mesmo, não lembro nem um dia que ela faleceu, nem a idade que tinha. Então, tem coisa assim que eu resolvo fazer, quando eu resolvo fazer uma coisa, eu faço mesmo. Mas na minha infância, Jorge, foi, como eu falei, foi muito legal, eu tive muitas pessoas da cidade de Resplendor, né, que ajudaram meu pai a cuidar de mim. Meu pai foi um herói, porque se fosse, né, outras pessoas, talvez não tivesse esperado minha mãe ficar boa, né, talvez tivesse arranjado outra família, né, mas graças a Deus, eu e meu pai, a gente sempre combinou muito, né, e eu sempre fui, assim, muito responsável, graças a Deus, sempre muito responsável, nunca quis, assim, ter além do que eu podia. Eu era daquelas pessoas que tinham muitos amigos, amigas, nossa senhora, eu tinha muita gente, fora esse grupinho nosso, esse grupinho é porque morava quase todo mundo na minha rua, mas tinha muitos amigos, nossa senhora, mês de maio, como a gente tinha barraca, né, aquela turminha minha ali tinha barraca, então eu sempre tive muita amizade, graças a Deus, sabe? Para você ter uma ideia, eu tenho amiga lá até hoje, né? Tenho até amiga que é afilhada, muita amiga que eu fiz, assim, eu era costureira, fazia os vestidos de noiva, depois ganhava para ser madrinha do casamento, ou então ganhava filhos para ser madrinha. Então, foi aquela adolescente muito querida na cidade, graças a Deus, né? Minha mãe, meu pai era muito querido na cidade, é só o tal negócio, né? Não podia sair assunto de política. Mas papai era uma pessoa assim, muito mais reservada, ele, por exemplo, época de Natal,
Ele não aceitava presente daqueles comerciantes de jeito nenhum. Se quisesse dar alguma coisa para ele, manda na minha casa. Passava longe das lojas. E eu acho assim que eu tive uma infância muito boa, apesar dos problemas, apesar do tempo que é afastado da minha mãe, mas eu sempre tive muita coleguinha, muita amiguinha, igual essas minhas vizinhas português, filha de português, né? Elas tinha Marlene, Maria Luísa, que era mais velha, que eu estudava no Colégio das Freiras, né? Levava o santinho para mim toda vez que ia de férias. Marlene, que também, as duas são professoras, acho que até já morreu, porque já estão bem idosa, e Marlene, Maria Emília, Maria Luísa, Marlene, Maria Emília era a minha melhor amiga de infância. Maria Emília, Humberto, que era irmão delas, e Carlos Alberto, que é médico e trabalha em Minas Gerais, em Uzi Minas, parece, é médico lá. Então, isso aí foi tudo, isso eram os vizinhos. Tinha o nosso vizinho também, que era daqui de Vitória, era guarda-chaves igual meu pai, tinha um monte de filhos, né? A primeira filha desse casal, eu ganhei para ser madrinha, e acompanhei até quando casei, esse pessoal já morava aqui em Vitória, mas a gente sempre estava em contato. E as crianças do meu tempo, assim, além dessas amigas que a gente era inseparáveis, né? A gente também tinha as outras pessoas que eram amigas também. Eu sempre me dei com todos os moradores da cidade de Resplendor. Para você ter ideia, no meu casamento, foram 500 convites de cartão, né? Era normal fazer assim, convidava as famílias melhores em cartão, e as mais simples convidava pessoalmente, né? Então, foram 500 cartões. Papai, quando chegou, que o noivo apresentou os cartões, ele falou assim, isso aqui não dá nem para o começo, quero cartão para todo mundo. Se você não quiser mandar fazer mais cartão, eu vou mandar fazer. Aí o noivo veio e buscou mais não sei quantos cartões. Resultado, eu era querida pela cidade de Resplendor toda, por todos os moradores, todo mundo me conhecia, não é? E fui uma pessoa que Deus colocou no lugar para ser feliz para sempre, e graças a Deus eu fui muito feliz na minha cidade, que não é de nascença, mas fui criada em um ambiente muito bom mesmo, fui respeitada por todo mundo, tanto as altas autoridades, né? Eu podia frequentar a casa do promotor de justiça, por quê? Porque a mulher dele era pernambucana, a esposa dele era pernambucana, conheceu ele em Belo Horizonte, casou, foi morar próximo da nossa casa, e quando ela precisava confeitar um bolo de aniversário para as duas filhazinhas, quem ia lá para ajudar ela era a Ney, né? E então, assim, sempre, graças a Deus, sempre tive amizade de todas aquelas pessoas, de todos aqueles moradores, tanto eu quanto meu pai e minha mãe e meus irmãos. Eu casei em Resplendor, 1962. Morar aqui onde eu moro até hoje, Jorge, direto para Vila Velha, só não era essa casa aqui, era uma casinha pequenininha, né? Aqui em Vitória, aqui em Vila Velha, porque o tio Jusa morava aqui em Vitória, né? O tio Jusa, irmão do papai. E mamãe era devota de Nossa Senhora da Penha, lá em Antônio Dias, lá em Minas Gerais. Resultado, quando vieram para Resplendor, eles já tinham o costume de vir nas férias, papai, porque as férias antigamente eram um mês de férias, então papai vinha aqui para casa do tio Jusa, para poderem ir até o convento, né, e visitar tio Jusa também, que tio Jusa nunca foi de viajar, de passear, nem nada. Então papai vinha aqui todo ano, passava as férias aqui na casa do tio Jusa. Então, eu não gostava daqui de Vitória, detestava esse lugar por causa do vento, tal do vento sul aqui, nossa senhora, era uma arraso. Então, eu, depois de adolescente, eu vinha mesmo por obrigação, não por gostar, não. Vocês vão para Vitória? Vamos. Você? Não vou não, ficar. Então, até quando eu pude ficar, eu fiquei. Teve uma época que eles vieram, eu fiquei com a Ana e o Jairo. Mamãe e papai sempre gostaram muito de viajar, de passear. Aí, resultado, nesse ano que eles vieram, eu estava... Tinha o Luiz Alberto, que era bebê, né? Então, o que aconteceu? O Luiz nasceu em maio, e parece que em janeiro a gente veio passear aqui. Aí eu fui obrigada a vir para poder ajudar a olhar o Luiz Alberto.
Então, nós viemos, a família toda veio. Nós tínhamos esse pessoal que trabalhou lá, que foram nossos vizinhos, eles já estavam morando, já tinham sido transferidos aqui para Vitória, porque quem tinha a maior quantidade de filhos, a Estrada de Ferro mandava para Vitória para os filhos poderem estudar, né, que era mais fácil a escola aqui em Vitória. Então, a gente tinha vários vizinhos que tinham vindo para aqui. E aí a gente veio passear na casa do tio Jusa, mas era normal passarmos na casa desses amigos de lá de Resplendor. Então, a gente ficou na casa do tio Jusa, depois nós fomos para o bairro de Paú, né, que fica aqui próximo daqui, para poder passar uns dias na casa da nossa vizinha lá, da dona Filinha e do seu José Carapina. Nesse tempo, nesse período, eu já tinha 19 anos, e a dona Filinha foi uma daquelas pessoas que cuidou de mim quando a minha mãe teve doente, né? Então, o que aconteceu? A dona Filinha tinha um vizinho que ela gostava muito, e ele tinha uma noiva, e a noiva traiu ele. Todo mundo sabia que a noiva estava traindo ele, mas só ele não sabia, né? Então, acabou a sogra da dona Filinha veio no casamento aqui em Vitória, e realmente, no dia desse casamento que ela veio assistir aqui, teve a briga dele com a noiva, porque a noiva estava paquerando um parente dele. Olha, resultado, teve uma briga, uma guerra, uma confusão, e o noivado terminou. Então, essa dona Filinha falou para ele assim, olha, eu sabia que ela está te traindo, mas vamos fazer o seguinte, eu tenho uma amiga lá em Resplendor, eles estão para vir passear aqui, e eu vou apresentar você para ela, uma moça excelente, resultado, foi daquela propaganda da Ney, né? E quando eu vim, nós viemos passar as férias aqui, justamente porque eu não queria vim contra vontade, chegou aqui, a gente foi apresentado e deu em casamento. Era José Alves. Eu tinha tido alguns, sim, mas os rapazes tinham medo do papai. Isso eu fui descobrir há poucos anos. Eu ainda né, pensava assim, eu sou uma pessoa, sou uma moça bonita, alinhada, arrumada, né? E por que desgrameira, só que difícil namorado? Aí, agora, há poucos anos, a gente fez uma viagem para Belo Horizonte e foram os casais daqui de Cariacica, né, junto. Quando passei em Resplendor, o trem passou em Resplendor, em Aimoré, na cidadezinha próxima de Resplendor, eu estava na janela e tinha um casal sentado atrás de mim. Aí, então, eu peguei e comentei. Aí o homem falou assim, ué, a senhora de Resplendor? Eu falei, eu sou. Porque você está falando aí do Rio Doce. Eu falei assim, eu fui criada em Resplendor, só não nasci em Resplendor, mas fui criada em Resplendor. Você é de Resplendor? Eu falei, sou. Qual família? Meu pai era guarda-chave da estação. Ele falou assim, meu Deus do céu, você é a filha de seu Zé? Eu falei, claro. Aí ele me contou o problema. Ele falou, Ney, você não arranjava namorado, porque os rapazes tudo tinha medo do seu pai. Quem é que tinha coragem de chegar perto de você por causa do seu Zé? Seu Zé era brabo que só vinha qualquer coisinha de pegar o facão. Aí é por isso que você não arranjava namorado. Mas o cara era assim, tão atrevido, né? Vamos dizer assim. Hoje diz assim, ele era tão atrevido que ele foi de Colatina para transferir para o Resplendor, né? Não vai dar namoro porque o pai dela é brabo, né? Aí, resultado, só que ele enfrentou e apareceu lá em casa um dia e falou assim, tá fazendo o que aqui? Veio trazer algum recado? Porque às vezes podia chegar algum recado pelo seletivo, né? E eles iam entregar lá em casa, ou ia chamar o papai para ir na estação fazer alguma coisa. Aí ele perguntou o cara lá, o rapaz lá, veio fazer o que aqui? Veio trazer algum recado? Ele falou, não, vim pedir para namorar com a Ney. Papai não deu a carreira nele, não puxou o facão durante alguns anos. Então, Jorge, todo mundo ficou admirado, ficou bobo. Ai, meu Deus do céu. Era Altamiro. Durou bastante tempo, sabe? Durou bastante tempo, isso aí rolou durou até eu marcar o casamento com o daqui de Vitória. Não namorei com os dois, não. Assim, esse rapaz, ele tinha vários defeitos, entendeu? Então, como assim, eu sempre fui, sempre soube pesar as coisas, né, avaliar os procedimentos, né, avaliar a vida da pessoa, avaliar como que fala, as posições, né, as coisas que a pessoa resolve fazer, né, então eu resolvi pôr na balança
E uma vez, eu não estava lá em Resplendor, eu estava em Aimorés, né, tinha vindo no aniversário do meu filhado lá em Aimorés, filho desse chefe do papai. Então, eu resolvi e perguntei para ele, porque esse rapaz tinha se transferido da estação de Resplendor, porque eu estava trabalhando em Aimorés, e o chefe dele era esse meu compadre, né, que me conhecia desde lá dos 6 anos, por aí. Então, fui e resolvi perguntar para ele, né, uma pessoa que eu sempre confiei muito, sempre foi amigo mesmo, tanto ele quanto a esposa, dona Bíblia, e então eu fui e expus para ele o problema. Aí ele falou assim, ô comadre, ele sempre me chamou de comadre, desde os 11 anos, ô comadre, o conselho que eu tenho para te dar é o seguinte, você vai ali na farmácia, compra 2 pacotinhos de formicida tatu e dá para ele tomar. Só isso que eu tenho para te falar. Porque nem eu estou suportando mais ele como meu funcionário. Vou transferir ele para outra estação. Então, só isso aí, eu sei que você é inteligente, você vai decidir o que você vai fazer. Então, naquele dia, Jorge, eu resolvi que não adiantava, era problema, né? Seria só problema na minha vida. Então, naquele dia eu resolvi terminar e terminei. Todo mundo aceitou. A família toda aceitou, era um rapaz bom. Como eu te falei, as coisas assim, são tudo determinadas. Eu acho que a gente já nasce, já tem uma determinação na vida. Porque lá em Minas Gerais, nos meus 15 anos por aí, a gente tinha chegou uma turma de ciganos, né? Então, aqueles ciganos eram ciganos de verdade, não era cigano falso. Era cigano de verdade. E ficaram, como é que fala? Arrancharam lá na cidade, no lado norte de Resplendor. E como a gente tinha amiga, que a gente ia para casa dela, quase todo domingo a gente ia para casa dela, aliás, todo domingo não, às vezes a gente ia para casa dela, e era uma pensão. Então, a mãe dessa amiga falou assim, chegou um bando de ciganos aí, e tem uma cigana, uma mais velha, que lê a sorte, lê a mão. Vocês querem que eu chame ela para vir aqui? Pronto, nós queremos. Aí a cigana foi lá, né? Chegou lá, a cigana leu, falou comigo assim, o alemão falou assim, você pode ficar tranquila, que quem vai casar com você, eu estou vendo aqui, vem de onde o rio corre. Ai, meu Deus do céu, de onde o rio corre para o mar, né? Aí, quando terminou a sequência lá das leituras, eu falei com os colegas, já pensou, nem de Vitória eu gosto, nem de mar eu gosto, tá ficando doida essa cigana. Resultado, não acreditei na cigana, né? Quando acaba, conheço o seu José Alves aqui em Vitória, que o rio corre para onde? Para o mar, né? Mas só que ele não era capixaba, ele era mineiro de Antônio Dias, e Dona Ney nasceu em Coronel Fabriciano, cidade próxima.